infelizmente, a Juliana, aquela turista brasileira que caiu no vulcão, veio a falecer. E ela faleceu principalmente por uma série de falhas no resgate dela. Falhas essas, responsabilidade do governo da Indonésia. Eu fico sinceramente muito incomodada quando eu vejo pessoas utilizando uma tragédia desse tamanho que fere profundamente uma família para atacar um governo, para fazer algum tipo de ataque político que não tem nenhuma lógica. Todas as críticas nessa situação específica deveriam ser feitas focadas na Indonésia, focadas no governo local, focadas nas empresas de turismo que vendem pacotes para áreas que não têm estrutura, inclusive de resgate, focadas no péssimo diálogo com as vítimas, focada no fato de que você tem guias que não têm preparo para a situação. Essa deveria ser a crítica. A crítica principal deveria ser a indústria de turismo da Indonésia, que não tem o mínimo de infraestrutura, e quando acontece uma situação dessa, que é uma situação que pode acontecer, ainda mais nesse vulcão, que nos últimos 5 anos 8 pessoas já morreram, igualzinho a Juliana, as pessoas não estão fazendo essa crítica. Ao contrário, elas estão utilizando esta tragédia humana para bater no governo federal. E isso me irrita demais. Primeiro que quem faz isso não entende bolhufas da relação entre os países, bolhufas de como funcionam os trâmites diplomáticos. Além disso, também não entende bolhufas de geografia, né? Porque a pessoa tá falando assim, manda, por que o Brasil não mandou uma equipe para lá? Como se a Indonésia fosse aqui do lado. Mas vamos por parte. Quando acontece algum acidente com algum brasileiro, alguma situação em algum país, normalmente o que acontece é que a pessoa que está nesse país, os amigos, os familiares, acionam a embaixada brasileira. No caso, podem acionar o Itamaraty também. O Brasil é o país que mais tem representações diplomáticas no mundo, então isso dá uma segurança muito grande para o brasileiro quando está em outros lugares do mundo, porque ele não fica abandonado numa situação dessa. No caso da Juliana, a família parece que tomou conhecimento, não diretamente, mas por rede social, uma série de coisas. Assim que o Itamaraty tomou conhecimento, ele colocou a Embaixada Brasileira da Indonésia à disposição da situação e os embaixadores brasileiros começaram a pressionar o governo local. E foi por causa disso que as coisas começaram a andar, porque se não tivesse uma pressão da Embaixada Brasileira lá, provavelmente nem teriam descido. E assim, a gente começa a ouvir umas coisas assim, por que o Brasil não mandou uma equipe? Primeiro, não é assim. Você não pode simplesmente mandar uma equipe de salvamento para outro país sem ter uma discussão diplomática, sem ter uma série de coisas, e provavelmente as pessoas sequer sabem o que é o governo da Indonésia. Eu aconselho dar uma pesquisada no que é o governo da Indonésia. Segundo, a pessoa também não tem a menor noção do tempo de viagem. A viagem do Brasil para a Indonésia, se eu não me engano, são 29 horas de voo. 29 horas, uma pessoa que precisa de resgate urgente, mas está lá, o especialista em nada na internet, o especialista em criticar o governo e utilizar qualquer situação para bater no governo, dizendo, por que o Brasil não mandou uma equipe de resgate? Primeiro, é outro país, precisa de uma série de discussões. Segundo, não é assim que funciona, são as equipes de resgate locais. Terceiro, a gente não está falando de 1 hora de viagem, a gente está falando de 29 horas, quase 30 horas de viagem. Então, assim, as pessoas, elas estão começando a perder completamente a noção. Eu não sei se isso é fanatismo, eu não sei se é esse ódio exacerbado. Essa situação da Juliana é uma situação muito, muito grave, que as pessoas estão perdendo o foco real da discussão. Existe uma indústria de turismo selvagem, essa indústria de turismo que leva as pessoas para vulcão, que leva as pessoas para áreas extremamente arriscadas, mas que não fornecem segurança efetiva caso aconteça algum problema. É essa indústria de turismo que deveria estar sendo criticada. É o governo da Indonésia que já passou por inúmeras tragédias e que continua não tendo uma estrutura básica de salvamento. E todo mundo sabe disso. A gente está falando de algo que não tem estrutura básica. O máximo que pode ter é um alerta para os turistas brasileiros para situações como essa. Mas a verdade é que quando você critica o governo brasileiro, você está promovendo um desserviço e não criticando quem deve ser criticado. Não existe regulamentação na maioria dos países. A gente já viu cenas terríveis de pessoas que tiveram vulcões entrando em erupção, tendo que sair correndo, porque a indústria do turismo é mais forte que a preocupação com a vida das pessoas. Assim, você tem vários motivos para você criticar o governo federal, vários motivos para você criticar o governo Lula, só você abrir aí e pesquisar o que você quiser criticar. Mas critica no que deve ser criticado. Quando você começa a criticar em situações como a da Juliana, você primeiro perde a credibilidade, se é que você tem. Né? Porque às vezes é só alguém que quer explodir na internet e vai pegar essa história para ganhar like, para ganhar visualização, para virar um influencer do mal. E segundo,
Assim, mostra também ignorância, né? Muita ignorância sobre coisas básicas. E se você ignora coisas básicas, tu tá no lugar errado. Não pode estar fazendo análise na internet, você não pode estar falando na internet sobre política, você não pode estar fazendo nada disso, porque tu não sabe o básico. Então, assim, gente, a crítica tem que ser ao governo da Indonésia, à indústria desse turismo selvagem, a indústria de turismo, a falta de estrutura básica para os turistas, a falta de estrutura de segurança. É essa crítica que tem que ser feita. Agora, criticar o governo brasileiro por uma situação que não ocorreu no Brasil, por uma situação que aconteceu há 30 horas do Brasil, por uma situação que o Brasil tomou todas as medidas dentro do que podia, que era via diplomática, vocês estão perdendo muita noção. E eu acho que tem um desrespeito com a vítima. Porque quando vocês fazem isso, vocês esquecem da vítima, que sofreu durante 4 dias dentro de um buraco, porque o governo da Indonésia não tem estrutura básica para fazer resgate. Ou não quis fazer o resgate.